Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Olha, no futebol, os sonhos nem sempre viram realidade ou às vezes demoram mais do que o tempo previsto, do que o tempo projetado para sair do papel. Dá para usar esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio quando se fala no trabalho da nova direção do Grêmio. Novíssima, né? Faz apenas uma semana que assumiu a nova direção do Grêmio, mas ela tinha projetos que projetava implementar da maneira mais rápida possível. Talvez tenha havido um excesso aí durante a campanha eleitoral. O fato é que isso deixou o torcedor bastante entusiasmado, porque o torcedor sofreu demais nas últimas 2 temporadas e ele sempre acredita que uma nova direção possa realmente, em pouco tempo, começar a transformar a cara de uma equipe. Aquela ideia, gente, já vou deixar muito claro para você aqui, hein? De rapidamente montar o esqueleto para 2023, aquela ideia dificilmente será executada e já dá para dizer até que tem um nome que sai dos planos. Um nome que estava na cabeça do técnico Renato Portaluppi, por exemplo, já pode sair dos planos. Não sei como é que o técnico do Grêmio vai encarar esse tipo de situação. Nomes que eram dados como certos na semana passada e mesmo durante a campanha eleitoral, olha, coloque um pouco o pezinho no freio aí, porque talvez demore um pouco mais. E estou falando especificamente a respeito do volante uruguaio Carbajo, que joga no Nacional de Montevidéu. Aliás, é muito bom jogador. Carbajo pensou bem, hein? Isso não pode ser negado, esse mérito tem que ser dado para os homens que comandam o futebol do Grêmio. Enxergaram bem um possível reforço. O que falou esta manhã? Por que eu estou falando essas coisas todas aqui? Porque hoje pela manhã, Antônio Brum, que é o diretor de futebol do Grêmio, deu uma entrevista para a Rádio Grenal e já foi um pouco mais cauteloso em relação ao Carbajo. Diz ele, o jogador demonstrou vontade de jogar no Grêmio. É uma negociação em andamento. O que é que se dizia na semana passada? Que o jogador estava alinhavado com o Grêmio. Qual foi a informação que a direção do Grêmio fez vazar na semana passada? Que uma proposta já havia sido apresentada e as garantias bancárias também já estavam sendo remetidas. Não sei o que aconteceu no meio do caminho, se daqui a pouco, na empolgação, alguém acabou falando demais. O fato é que hoje já se mostrou um pouco mais reticente o diretor de futebol, Antônio Brum. Acho que o Carbajo vem. Acho que ele vem para o jogador que atua no futebol uruguaio. Financeiramente é um grande negócio atuar no futebol brasileiro, mas não apenas por isso, né? Por toda a tradição, pela camisa do Grêmio, certamente o Carbajo, que aliás parece que passa férias aqui em Santa Catarina, parece que para ele seria uma boa jogar no Grêmio, mas talvez demore um pouco mais. O torcedor já deve começar a se acostumar com isso. Outro jogador sobre quem se fala bastante, Michael, atacante, ex-Flamengo, jogou com o Renato Portaluppi no Flamengo, hoje joga no Al Hilal do mundo árabe. Também um tom aí de bastante cautela, e aí até dá para compreender, né, por parte do Antônio Brum, porque é de fato um jogador que custa muito caro, teria que haver toda uma negociação, toda uma sensibilização de parte do próprio jogador junto aos dirigentes árabes, manifestando o desejo de voltar ao Brasil, mesmo que por empréstimo. É uma coisa um tanto quanto complicada. É um baita de um jogador, né? Seria um baita reforço, mas hoje pela manhã já tratou de esfriar um pouco essa situação o Antônio Brum. E agora o jogador, né, que o Renato pediu, né? O Renato pediu vários jogadores na reunião que teve com o Antônio Brum no final de semana, com os homens do departamento de futebol do Grêmio, com o presidente Alberto Guerra, com o Paulo Calef. Ele pediu o centroavante Pedro Raul. Fez mais do que isso, Renato. Havia conversado com o Pedro Raul dias atrás e havia pedido, dá uma seguradinha, hein? Se aparecer alguma proposta, dá uma seguradinha, porque eu quero levá-lo para o Grêmio. O que disse o Antônio Brum? Não vem. O Grêmio não vai trazer o centroavante Pedro Raul. Pelo jeito, o centroavante será mesmo Diego Souza, pelo menos para começar o ano de 2023. E aqui, gente,
Tudo se resume a uma questão financeira. O Pedro Raul está vinculado a um clube japonês. Poderia, quem sabe, haver aí a participação de algum investidor, mas pelo jeito isso não vai acontecer. Mas há uma outra coisa muito grave por trás disso, e aí me baseio numa outra entrevista, esta concedida pelo Fábio Floriani, que é um dos 6 vice-presidentes do Grêmio, uma entrevista que ele concedeu ao Globo Esporte, ao GE, falando sobre um déficit de 55 milhões de reais. Não vou nem falar daquela questão que foi muito abordada ontem, de uma premiação que a direção anterior havia acertado com os jogadores para subir para a Série A, para voltar para a Série A, mas parece que não havia recursos, né? Não há dinheiro em caixa para que esse pagamento seja feito. Não vou nem falar nisso, mas de um déficit maior, que é de 55 milhões de reais, e vai buscar, e vai forçar, perdão, o Grêmio, de acordo com o Fábio Floriani, a buscar receitas extraordinárias, a pegar um empréstimo, porque está faltando dinheiro nos cofres do Grêmio. Então, talvez os projetos levem um pouco mais de tempo para serem executados. Tem a questão do executivo de futebol, que não foi bem resolvida, não veio Rodrigo Caetano, Renato Portaluppi já está indicando outros nomes, teria sugerido o Alexandre Matos, mas esse executa uma função de CEO lá no Atlético Paranaense. O Grêmio parece que pensa numa mesma estrutura, um CEO especificamente para o futebol. Talvez por aí pudesse convencer o Alexandre Matos, mas também essa é uma situação incerta. Então, pessoal, melhor dar uma seguradinha nos sonhos ainda. Não dá para tirar, obviamente, a confiança da direção, né? Alguma coisa ela vai ter que fazer, mas talvez não faça tanto quanto havia prometido durante a campanha eleitoral. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui.